E aí, bando de cavalo corno, tu aqui falando de um microfone lixo. Último vídeo vocês viram como apertar alguns botões para fazer uma aplicação. Nesse vídeo vou explicar para vocês a estrutura de uma aplicação C#. Assim, quando você chegar de madrugada na sua casa depois de dar o rabuda, você tem assunto com seu pau, com seu pai corno. Ops, digitei errado. Vamos olhar a bosta do programa da última aula mais de perto. Parei com a zoeira, isso é sério. Gafanhoto, as primeiras linhas você vai ignorar, isso só vai confundir as nozes do seu cérebro. Na primeira linha a gente fala que a gente quer usar funcionalidades base do sistema. Depois nós abrimos um escopo novo, utilizando a palavra-chave namespace. E nessa buranga damos um nome logo após. E aí abrimos e fechamos chaves para definir o escopo. Cavaiada, ainda estão prestando atenção? Então na próxima linha a gente define uma nova classe. Notem que o C# reserva palavras-chave que só ele pode usar. Assim como você reserva aquela puta toda sexta. Por último a gente vai definir o ponto de início do seu programa. Vamos olhar a assinatura deste ponto de começo mais de perto, seu babaca. Primeiro falamos que esse ponto vai ser público, que nem a sua tia pelada. Depois a gente fala que esse ponto de início vai ser do tipo programa e não precisa ser instanciado. Agora, falamos que o tipo de retorno, depois que isso tudo executar, vai ser vazio, ou void. Vazio como sua carteira, seu pobre maldito. E aqui damos o nome para essa jiboia. Nesse caso, já que é o ponto de início do seu programa, ele tem que ter esse nome. Main. E com esses parênteses, definimos alguns dados que esse ponto de entrada aceita. Não vamos entrar em detalhes agora sobre tipos de dados. Isso tudo que você acabou de definir é uma função e o nome dela é main. Esse é o ponto inicial do seu programa. Agora, como que eu sei o que essa função vai executar? Simples, tudo é definido pelo escopo, aquelas chaves que você põe sempre que nem um imbecil. Note na figura, tudo que está destacado em verde será executado. Isso só pode ser feito porque nossa função main estava dentro de uma classe, que estava dentro de um namespace. Veremos que nem todos os programas precisam ser assim. Mas para impressionar aquela novinha do seu curso de sistemas, vamos fazer tudo o que está nesse vídeo. Agora vamos pensar em objetos. Tudo no C# funciona à base de objetos. Alguns estudiosos chamam isso de orientação a objeto, mas eu chamo isso de um grande pênis. Então, no grande pênis, representamos tudo como se fosse um objeto. Como a sua ex. Quando você pensa na sua ex, além de querer chorar, você pensa nela como algo que faz um monte de putaria e tem um monte de qualidades. Essas putarias que ela faz são funções dela. Tipo dar. Às vezes, outros objetos são necessários para certas funções dela. Por exemplo, para ela dar, ela precisa de alguém. E o resultado dessa função dela é fazer alguém chorar, no caso você. Então acabamos de definir pelas suas funções. Toda função tem um nome. Dar. Pode ter um conjunto de parâmetros, nesse caso alguém. E pode ter um resultado. Eu choro. Agora vamos pensar nas qualidades. Uma das qualidades da sua ex é que ela é uma vaca. E isso é verdade. E com isso definimos o que seria o atributo de um objeto. Recapitulando, um objeto possui funções. Essas funções podem ou não retornar algo. Essas funções podem ou não receber parâmetros. Assim como um objeto possui atributos. E esses atributos possuem um tipo de dado, nesse caso verdadeiro ou falso. Voltando agora para o nosso programa. Vamos olhar agora tudo que está dentro da nossa função main, que é um ponto de entrada do nosso programa. Aqui vemos na primeira linha, console Vriteline, Hello World. Vamos usar o pouco de cérebro que você tem. Note que console é um objeto. E que Vriteline é a função atrelada a esse objeto. E que no código eles estão separados por um ponto. E por fim chamamos esse método com abre e fecha parênteses. Notem que para essa função executar precisamos passar um parâmetro, assim como a sua ex precisava dar para alguém. E para terminar essa linha de instrução, colocamos um ponto e vírgula. Notem a carinha triste. Próxima aula eu mostro umas funções top para vocês impressionarem mais novinhas.
Além disso, mostro também tipos de dados para vocês impressionarem os familiares distantes. Cansei dessa merda. Beijo grande, tchau, Feliz Natal.